Vamos conversar com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Isabela Balalé. Adoro ver a Isabela aqui na nossa telinha. Minha querida, boa noite, bem-vinda de volta. Me ouve bem? Olá, Monalisa, te ouço bem. Muito tempo que a gente não se fala, bom estar aqui. Pois é, ainda bem que a gente consegue matar a saudade, mas quero te falar que as dúvidas não são leves. Posso começar? Não, bora. Bora! Ainda bem que quando a receptividade é com um sorriso, a gente já vai aí sem medo do que tem que ser tratado. Isabela, para quem está com receio do reforço em São Paulo, com um mundo que a gente acabou de ouvir o secretário de Saúde, né? Não é o ideal, então, é o possível. O que significa isso? Monalisa, eu acho que tudo isso é uma coisa muito pouco planejada. Arrisco dizer, uma grande maldade com a população, né? Porque Como assim? são tantas dúvidas. A maldade não é usar a Coronavac, é o Brasil continuar com essa colcha de retalhos em que um estado ou um município sai na frente com uma medida que não é consensual com a do Ministério da Saúde, com a Câmara Técnica, que dá assessoria ao Ministério da Saúde, e aí com todos esses dados muito bem colocados por vocês, coisas diferentes acontecendo lá fora, isso deixa o brasileiro mais inseguro ainda. Se a gente tivesse com mais embasamento científico e planejando melhor, até a distribuição dessas vacinas seria mais organizada e a gente poderia estar escolhendo a vacina para cada situação, né? Então, assim, ouvir que não é o ideal, mas é isso que temos, não é correto com a população. Sim, isso é na minha percepção, mas fique absolutamente à vontade de discordar de mim. Na minha percepção, é consequência direta de uma falta de coordenação, né? Que é foi a tônica durante muito tempo, quando a gente fala no enfrentamento à pandemia, e especialmente na questão das vacinas. Coordenação nacional, né, Isabela? Mas a minha preocupação é em relação ao efeito de fato desse reforço, que pelo que o noticiário coloca e pelo que a gente ouve de todas as autoridades, esse reforço é mais do que necessário. Então a gente vai ver uma população mais velha recebendo a Coronavac em São Paulo e os mais jovens, os adolescentes, por exemplo, recebendo a dose da Pfizer. Mas a gente vê aí que sim, até uma crítica das autoridades paulistas, né? A Anvisa não liberou então a Coronavac para os adolescentes. Há vamos dizer assim, um montante de doses em São Paulo que precisam ser usadas e, pelo que as autoridades disseram, a gente vai usar o que tem. Mas o secretário Jean Gorenstein disse que o ideal não seria isso. Minha pergunta é em relação à eficácia, à imunização e aos cuidados posteriores desse reforço. Então, Analisa, até mesmo o momento da terceira dose também não é consensual no mundo todo, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde... Mesmo para os idosos? A Organização Mundial de Saúde, é claro que eu sou a favor, né? A SBIM apoia essa terceira dose. A grande questão é planejamento, né? Para que a gente não tenha nenhuma interrupção ou a falta de vacina para a primeira dose, para a segunda dose, enfim, situações como essa que a gente está discutindo aqui. A vacinação é uma estratégia coletiva e esses grupos que responderam pior à vacina, que a gente já sabe, os imunodeprimidos e os idosos, eles também podem se beneficiar se a gente tiver uma cobertura maior do que 30% de 2 doses no país. Então, assim, a vacinação de idosos e imunodeprimidos é sim recomendada. Agora, o ideal é que seja feita com uma vacina com uma chance maior de resposta para eles. Porque a gente já sabe que a Coronavac é aquela que tem uma eficácia menor de todas para esse grupo. Então, de novo, a gente vai fazer a terceira dose de Coronavac para depois a gente concluir que tem uma quarta. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a falta de planejamento é sempre um risco, né, de fracasso da estratégia.
O que poderia ser uma compensação, então, dessa questão em relação à eficácia, seria um contingente, de fato, mais abrangente, mais efetivo de pessoas imunizadas e reforçadas no nosso país. É isso, Isabela? Monalisa, o nosso grande problema é o tempo que a gente está demorando, né, para conseguir chegar numa cobertura boa. Todos esses países que adotaram já a terceira dose, a maioria, né, são países com alta cobertura. Sim. E que agora podem pensar nisso, mas não é ainda a nossa realidade. Mas, claro, vamos vacinar os nossos idosos imunodeprimidos, de preferência com a vacina da Pfizer. Mas para quem nos escuta e está em dúvida se deve ou não deve tomar o reforço, preciso do nosso papo reto de sempre, que é tão proveitoso. Me ajuda. Se você só tem a vacina Coronavac para a terceira dose, não cabe a você definir o planejamento, né? Então, assim, não há risco, sim, vai melhorar a sua imunidade. O que a gente não sabe é por quanto tempo, o quanto, mas certamente vai melhorar num curto período, num curto espaço de tempo, certamente vai atingir uma eficácia muito melhor. Agora, a médio e longo prazo, a gente vai ter que esperar para ver. Você acha que está faltando um certo nível de transparência, de informação mais direta das autoridades em relação à terceira dose, ao reforço e à eficácia, a importância desse esclarecimento pode ser determinante para uma adesão? Porque a gente vai trazer os números ainda nessa edição. A gente tem um monte de gente que ainda não foi tomar a segunda dose, milhões de pessoas aí, milhares de pessoas pelo país, o que é quase inacreditável diante dos números ainda da pandemia no Brasil, né, Isabela? Essa é infelizmente a nossa tradição desde que se iniciou a pandemia, né? Falta de consenso, politização do tema, e isso só atrapalha a adesão da população. Porque, Monalisa, acho que eu já te falei isso, que mais o fator principal para a confiança da população em vacina são as autoridades públicas. Quando as autoridades públicas estão discutindo e assim, na frente de todo mundo, isso dá aquela sensação de que acho que eu não estou segura, né? Porque nem eles se entendem e eu. E aí a gente está perdendo mais e mais tempo, maior risco de novas variantes. Também já devo ter falado para você que o Brasil é considerado um celeiro de novas variantes, né? E enquanto a gente não conseguir adiantar essa cobertura, a gente pode ter outras surpresas além da Delta. Sim. Minha querida, muito obrigada. Adorei revê-la. Venha mais conversar comigo. Até uma próxima, Isabela. Beijo, Monalisa. Sempre bom estar aqui. Até a próxima. Beijo, ótimo tê-la aqui também.